Olá, só fazendo aqui os ajustes para todo mundo que está entrando, excelente. Bom dia a todos. Olá, Bom dia, temos Ana todos. Paula. Bom Bom dia. dia, todos conectados para a gente dar início, Bom dia, 10 Ana Paula. horas em ponto. Olá, bom dia. Então, eu vou dar início Bom dia, Ana. com as palavras iniciais. Oi, Paula, Rômulo, Bom os dia. nossos convidados. Oi, Luiz Guilherme. Tá. Tudo Dando bem? início, então, oficialmente, bom dia, tudo bem? Oi, Paula, bom dia Bom a dia, todos. Ana Paula. Oficialmente abrindo o nosso evento de hoje. Muito bom dia a todos, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais esta iniciativa da Câmara Britânica de Comércio e Indústria do Brasil. Eu sou Ana Paula Vitelli, presidente da Câmara, e gostaria de usar essas palavras iniciais para contar a vocês sobre a nossa missão como Câmara de Comércio, que buscamos ser a referência da comunidade empresarial Brasil-Reino Unido, propiciando um fórum relevante, cada vez mais relevante, de discussão para o incremento do comércio bilateral, investimentos, serviços e relacionamentos. A Câmara atua nacionalmente e temos presença local com as nossas equipes locais em São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Minas Gerais. Então, fazer parte da nossa Câmara é fazer parte dessa comunidade de executivos de alto poder de decisão no Brasil e no Reino Unido. Gostaria de convidar o nosso público que nos assiste hoje aqui no Zoom e também no nosso canal do YouTube para que conheçam a Câmara e os comitês setoriais por meio dos quais nós atuamos em diferentes frentes e temas relevantes para o nosso contexto nacional e também o contexto relacionado, obviamente, ao Reino Unido. Então, para que vocês conheçam um pouco mais da nossa atuação frente a esses diferentes comitês, basta acessar o nosso site no britisham.com.br. E aí, então, eu faço agora os agradecimentos àqueles que estão envolvidos com o nosso evento de hoje, uma discussão absolutamente relevante e importante para este momento em nosso país. Então, inicialmente, eu agradeço aos nossos associados mantenedores da Britisham, que tiveram suas marcas divulgadas no slide de abertura antes de termos dado início a esta sessão. Agradeço, então, a nossa equipe, a Carolina Ures, que é presidente da nossa filial São Paulo, ao Fábio Caldas, presidente da filial do Rio de Janeiro, e, claro, aos líderes, então, do Comitê Legal, Tributário e Regulatório, tanto de São Paulo quanto do Rio de Janeiro. Então, primeiramente, Paula Costa, muito obrigada. A Paula é presidente do comitê no Rio de Janeiro, e o Luiz Guilherme Primos, presidente do comitê em São Paulo, agradeço a vocês. E a Paula Abreu, que é vice-presidente deste mesmo comitê no Rio de Janeiro, e o Rômulo Coutinho, também vice-presidente deste comitê em São Paulo. Então, uma equipe fera à frente dessas discussões dos temas legal, tributário e regulatório. E, finalmente, um agradecimento muitíssimo especial aos nossos ilustres palestrantes de hoje, excelentíssimos deputados federais, o senhor Alexis Fontaine e o senhor Aguinaldo Ribeiro. Eu agradeço imensamente pela disponibilidade de estarem conosco para uma discussão, como eu já falei, absolutamente relevante, e poder ter vocês conosco, tê-los conosco nessa discussão é uma honra para nós. Então, antes de eu passar a palavra ao Luiz Guilherme, eu desejo a todos um excelente evento, uma excelente discussão. E eu, então, me despeço fechando a minha câmera, saio do meu palco virtual e deixo o espaço, então, para que a discussão se inicie. Um agradecimento a todos novamente e desejo um excelente evento. Muito obrigada. Tá. Bom dia, Ana Paula, obrigado. Bom dia a todos. A reforma tributária certamente é a grande pauta legislativa deste segundo semestre. Eu tenho certeza de que seria o grande assunto do ano aqui no Brasil, mas infelizmente havia uma pandemia no meio do caminho, né? Este assunto ele é muito importante porque ele interfere em todos os preços da nossa economia, desde o cafezinho até os preços dos celulares e dos notebooks que a gente está usando, tanto para transmitir quanto para assistir esse webinário. Então, o assunto é importantíssimo e ele atinge a vida de todo mundo, né? E se nós conseguirmos uma simplificação da tributação se nós conseguirmos isso através da reforma tributária, isso vai gerar uma melhoria no ambiente de negócios, né? O que vai gerar crescimento econômico, emprego e renda que também beneficia toda a sociedade.
Não é por outro motivo, né, que a liderança completa, né, a liderança do Comitê Legal aqui da nossa Blitz está completa hoje. O que demonstra o interesse nacional que o assunto desperta. Então, hoje nós vamos ter um time de advogados para debater com os nossos engenheiros legislativos que estão aqui e que daqui a pouco a Paula vai apresentar. Apenas para dar uma contextualizada, eu queria mostrar para todos o que está em discussão efetivamente, qual é a reforma tributária que está em discussão no Congresso. Então, nós temos aqui, em primeiro lugar, o projeto de emenda constitucional número 45 de 2019, apresentado pelo deputado Baleia Rossi. Esse projeto foi idealizado pelo Centro de Cidadania Fiscal, liderado pelo economista Bernard Api, e ele institui o Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, em substituição ao PIS/PASEP, COFINS, ISS, ICMS e IPI. Nós temos também o relator dessa proposição legislativa, desse projeto de emenda constitucional, é o deputado Aguinaldo Ribeiro, que está se juntando a nós aqui em alguns minutos. Depois nós temos também no Senado Federal o projeto de emenda constitucional número 110 de 2019, subscrito por vários deputados, por vários senadores, né? A começar pelo senador Davi Alcolumbre, que é o presidente do Senado, e ele é relatado pelo senador Roberto Rocha, que é o presidente da comissão especial mista, que está discutindo a reforma tributária no Congresso. Então, esse é o projeto do ex-deputado Luiz Carlos Rauli, que esteve conosco no ano passado, junto com o deputado Alexis também, aqui na Blitz. Ele igualmente institui o Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, em substituição ao PIS/PASEP, COFINS, ISS, ICMS, IPI, IOF, CID Combustíveis e Salário e Educação. Então, uma abrangência um pouquinho maior. E a novidade desses últimos tempos, né, o governo, há cerca de 2 semanas, mandou ao Congresso o projeto de lei número 3.887 de 2020, né, que tem a sua tramitação iniciada aí pela Câmara dos Deputados, e ele cria a contribuição social sobre operações com bens e serviços, a CBS, unificando as contribuições do PIS/PASEP e da COFINS. Então, é isso que hoje existe de concreto no Congresso e é sobre isso que a gente vai falar. E agora, a Paula Costa, a minha colega de moderação aqui, vai falar um pouquinho sobre a dinâmica e vai apresentar os nossos convidados. Obrigado. Bom dia a todos. É um prazer tê-los aqui em mais um webinar da Câmara Britânica, organizado pelo Comitê Legal. Hoje teremos um bate-papo com os deputados federais Aguinaldo Ribeiro e Alexis Fontaine sobre esse tema da reforma tributária que foi brevemente apresentado pelo Guilherme. Ambos os deputados estão debruçados sobre esse tema na Câmara dos Deputados e com certeza são uma rica fonte de informação sobre o andamento desse tema, dessa pauta tão relevante para o nosso país. Então eu começo apresentando o deputado Aguinaldo Ribeiro, que é paraibano, de Campina Grande, está em seu 3º mandato como deputado federal pelo Partido Progressista, foi ministro das Cidades nos anos 2012 e 2013 e líder do governo na Câmara em 2017 e 2018. Atualmente, é o líder da maioria na Câmara e relator da reforma tributária com essa importante missão. Deputado Alexis Fontaine é de Campinas, São Paulo, está no seu 1º mandato pelo Partido Novo, integra a Comissão de Desenvolvimento Econômico, a Comissão de Finanças e Tributação e é membro titular da Comissão Especial da Reforma Tributária na Câmara. O formato do nosso webinar hoje vai ser um bate-papo. Então, os nossos palestrantes vão fazer uma breve introdução de aproximadamente 2 minutos sobre o tema e, em seguida, os membros do Comitê Legal aqui presentes nessa mesa virtual vão apresentar questões para os palestrantes, para que a gente possa iniciar essa conversa.
A audiência online também pode fazer perguntas por escrito. A gente pede que, por favor, que sejam feitas pelo aplicativo Q&A, do aplicativo Zoom. Também estamos ao vivo no YouTube, mas a gente pede, por favor, que as perguntas sejam concentradas na plataforma Zoom. E a Paula Abreu e o Rômulo Coutinho vão organizar e direcionar essas perguntas para os nossos palestrantes. Deputado Aguinaldo, agradeço demais a sua presença aqui hoje e peço, por favor, que faça a sua introdução. Sem som. Está sem som, não estamos ouvindo. Agora me ouve? Sim, muito obrigada. Bom dia, Paula, bom dia, Guilherme, bom dia, Paulo Abreu, né, o Romo. De maneira especial, saudar o nosso querido amigo, o deputado Alex Fontaine, que tem feito um belo trabalho no Parlamento Brasileiro. Destacar o trabalho especial que ele está fazendo na Comissão da Reforma Tributária, tanto na mista quanto na Comissão da PEC 45. Dizer que nós estamos, acho que todo o país está desafiado a um momento tão importante quanto esse momento que nós estamos vivendo, né? Paradoxalmente, num momento de ampla pandemia, né, que nós estamos tendo no mundo e que nos obrigou a ter um gasto fiscal também, nós não pensávamos após a reforma da Previdência. Isso, paradoxalmente, pode nos remeter à seguinte questão: como, num momento como esse, né, você discutir que a ampliação do gasto fiscal, você discutir uma reforma tributária, justamente num momento quanto esse. Mas é exatamente por isso que, depois de 32 anos sendo discutido no Parlamento, que se faz necessário, mais do que nunca, de forma crucial, nós possamos mudar, reestruturar o nosso sistema tributário, para que nós tenhamos, de fato, um país que possa ter um sistema que seja simples, né, que não interfira, né, na competitividade do país, que reduza o custo do nosso país, o custo do Brasil, que é altíssimo, com tanta distorção, né, com a legislação maluca, né, que no ICMS produz conflito, que gera contencioso tributário, e que acho que nós estamos vivendo um momento único, um momento em que nós temos, de fato, uma consciência tanto do setor produtivo como um todo, da sociedade civil, dos cidadãos brasileiros e dos entes federados, de que é preciso, agora mais do que nunca, enfrentar o tema da reforma tributária, até para que, nesse momento pós-pandemia, nós possamos retomar o crescimento econômico do nosso país. Que é isso que nós acreditamos, que ao aprovar uma reforma tributária, nós vamos impactar de maneira positiva o PIB do Brasil. E é isso que nós estamos contando, né? Agora, com o envio da reforma, da proposta do governo, nós já tínhamos a discussão da PEC 45, a PEC 110, e sem entrar aqui em mérito, depois nós podemos entrar até para respeitar o tempo, acho que foi importante que o governo enviasse a sua proposta, para que nós pudéssemos debater o que está na mesa, e o que eu defendo é a reforma que seja ampla, né, para poder corrigir ao máximo, né? Lógico que isso tudo é uma construção política, mas a mais ampla possível, para corrigir ao máximo as distorções que nós temos no nosso sistema tributário. Isso se faz ouvindo, né, dialogando, com muita sensibilidade, com serenidade, mas também com muita responsabilidade e com prudência. E é isso que eu tenho certeza que o Parlamento fará, sob a liderança do presidente Rodrigo Maia, que tem, diga-se de passagem, é digno de registro, tem tido todo o compromisso com as reformas importantes do nosso país, inclusive a tributária, colocando ela como prioridade nesse segundo semestre. Também o senador Davi Alcolumbre, que agora está nos ajudando, inclusive, na comissão mista, né? Destacar aqui também o trabalho do senador Roberto Rocha, que tem se empenhado nessa pauta e tem sido um grande parceiro na presidência da comissão mista, e do deputado Hildo Rocha, que é o nosso presidente na comissão da PEC 45. Então, com essas palavras, eu gostaria também o nosso senador Major Olímpio, né, que na comissão
está nos ajudando na comissão mista, destacar também aqui o papel dele, e todos os parlamentares aqui que integram e têm nos ajudado nesse trabalho. E quero dizer que recentemente estivemos também com o próprio ministro Paulo Guedes, e a ideia é que nós possamos avançar nesse debate para, de fato, ter uma reforma, e eu defendo que seja aprovada ainda esse ano a reforma mais ampla possível que nós pudermos fazer, né, Alexis? Com certeza, meu amigo, com certeza. Muito obrigada, deputado, inclusive por cumprir o seu tempo. Deputado Alexis, por favor, faça a sua introdução. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite. Estou muito feliz de estar participando nesse debate com o Aguinaldo Ribeiro. Escolhido a dedo para ser o relator dos que eu diria uma das reformas mais importantes para o Brasil. E é muito importante que seja uma pessoa de diálogo, equilibrado e que esteja escutando bastante a sociedade como um todo, para a gente poder entregar, de fato, o que muito bem dito pelo Aguinaldo, uma reforma ampla. Acho que o time que está montado para poder fazer essa reforma não podia ser melhor, na minha opinião. Eu sempre fui um grande defensor da reforma tributária porque eu sou um empreendedor, comecei absolutamente do zero e passei por todos os sistemas tributários, desde microempresa até uma empresa de grande porte, na área de serviço, na área de produção e no comércio. Então, a gente sabe as dores que é empreender no Brasil, sabe como que é ruim o nosso sistema tributário brasileiro. E aí você vai estudando mais a matéria e vai descobrindo que é muito pior do que você imaginava. Porque, como diz o ranking do Doing Business, nós estamos na posição 184 no quesito tributário, que é a pior de todos. Não temos, assim, de 190 países, nós estamos na posição 184, o que é uma vergonha de uma nona economia do mundo, né, em valores absolutos. Nós somos um país que mais exige de quem empreende horas para poder cumprir as obrigações acessórias. Já foi 1.900, é 1.500, mas quando a gente vê o segundo pior, ele está em 600. Quando a gente compara com a OCDE, os países da OCDE gastam 150, 170 horas para poder cumprir. Veja como a gente agrega custo para o nosso empreendedor, como a gente tira a competitividade do nosso empreendedor para um péssimo sistema tributário, que vem se arrastando e não tem mais como a gente deixar de evitar de fazer essa reforma tributária. Vamos lembrar também que o sistema tributário brasileiro, pela complexidade dele, ele é uma máquina de exclusão social, porque ele é para poucos. O cidadão comum, a pessoa simples que quer empreender, ele não tem a menor chance com esse sistema tributário brasileiro. Então veja como o próprio sistema tributário é uma máquina de exclusão social e vai na contramão do que a gente tanto luta para acabar com a pobreza e a desigualdade social. Veja o impacto social que essa reforma pode ter, entregando para o Brasil um sistema de primeiro mundo. E a gente tem N bons exemplos no mundo. A gente pode olhar, se inspirar nesses exemplos. E é o IVA, é o Imposto sobre Valor Agregado. Quando o novo deputado Aguinaldo Ribeiro, porque eu tenho um respeito enorme, que está fazendo um belíssimo, fala que vai ampliar muito, eu fico muito agradecido, para a gente poder, de fato, abranger todos os tributos de consumo e não só aquela centelha que o governo acabou apresentando. O nosso sistema tributário também não tem nenhuma transparência. Nenhum brasileiro que consome alguma coisa no Brasil tem a menor ideia do que paga de tributário, de tributos. Isso é uma alienação. Isso é tirar a sua plena cidadania. Isso é fazer com que o brasileiro seja passivo a pagar. Isso, inclusive, não empodera o cidadão de ficar indignado com o que paga de tributos. Quando as pessoas começam a dizer, puxa, mas a alíquota vai ficar muito alta, pelo menos agora você sabe que paga muito tributo sobre consumo. Então, Aguinaldo e todos aqui que estão escutando, essa reforma só tem coisa boa. Só tem coisa boa. Ela corrige distorções importantíssimas de serem corrigidas para o Brasil estar no mesmo pé de igualdade que todas as grandes nações do mundo. Porque, afinal de contas, nós estamos inseridos numa economia global, não dá mais pensar o Brasil como só brasileiro. E mais um reflexo disso é a participação do Brasil no comércio internacional. Com a nona economia, a nossa participação é ínfima, é fraquíssima, porque a gente agrega muito custo, muito de impostos indiretos, como a própria oneração da folha, IOF, ISS, no produto final a ser exportado, perdendo competitividade. Então, a gente está com essa missão
de forma muito focada, determinada e perseverante e aprovar até o final desse ano a reforma tributária que o Brasil merece para poder crescer a níveis que comportam o potencial do Brasil, que são níveis muito superiores que nós temos hoje. Muito obrigada, deputado Alexis. Eu acho que a gente já pode começar o nosso bate-papo. Então, eu queria passar a palavra para o Guilherme, que vai fazer a primeira questão, a primeira ponderação sobre a reforma. Por favor, Guilherme. Vamos lá, aos deputados, aos nossos engenheiros legislativos, né? Acho que a primeira pergunta, evidentemente, é sobre a conjuntura geral, né? A temperatura da reforma e a grande pergunta, né? A pergunta que não quer calar. A reforma tributária sai ou não sai? Além disso, nós temos uma pergunta acessória, né? E o deputado Aguinaldo, os dois deputados já falaram, né, que gostariam que essa reforma fosse aprovada até o fim do ano, e nós vamos ter uma mudança de comando nas casas legislativas em fevereiro do ano que vem. Então, nós gostaríamos de saber também se essa troca de comando ela vai afetar na discussão, no calendário de discussão e aprovação da reforma. Qualquer um dos dois, Aguinaldo, deputado Aguinaldo, deputado Alexis. Meu sentimento e o que eu defendo é que nós possamos aprovar antes das eleições. Então, eu acho que nós temos a liderança do presidente Rodrigo Maia por várias razões. Primeiro é que o país precisa, né, de uma reforma, nós precisamos seguir no caminho das reformas estruturantes. Há uma expectativa, a reforma tributária é uma das reformas que estava no planejamento do país. Nós começamos lá atrás com a PEC do teto de gastos, que é importante que nós mantenhamos esse sinal de respeito à cultura, né, da responsabilidade fiscal, de respeito ao equilíbrio fiscal. Dali nós avançamos em algumas reformas, como trabalhista, terceirização, foram votadas pelo parlamento, né? Votamos a Previdência, e agora vem a tributária. Então, na verdade, viria até a administrativa e a tributária. O governo já sinalizou que a administrativa ficará para o ano que vem. Então, acho que nós devemos focar para que essa reforma seja aprovada até a eleição, por vários motivos, né? Nós vamos ter outros comandos, né, nas prefeituras a partir de janeiro. Infelizmente, nós vivemos num país cujo calendário eleitoral, ele, apesar de se dizer que no país se tem eleição de 2 em 2 anos, isso não é verdade, né? Nós temos eleição ano sim, ano não, e sempre ela começa no ano anterior, por conta do período pré-eleitoral, inclusive no calendário do próprio Tribunal Superior Eleitoral. Então, eu acho que nós devemos focar para que votemos essa reforma ainda esse ano. É possível? Eu creio firmemente que sim, que há uma convergência dos entes federados, os estados estão com essa disposição, estão envolvidos, nós estamos num debate desde o ano passado, conversando semanalmente com os estados. Os municípios, inclusive, nesse fim de semana, a CNM emitiu uma nota, que é a Confederação Nacional dos Municípios, dizendo que querem uma reforma ampla, né, e que querem que também seja rápida essa reforma. Apenas nós temos uma resistência mais nos municípios maiores, por uma questão de interpretação, eu acho, de entendimento, que vai ser resolvida no diálogo e no debate dos próprios modelos e números que serão apresentados nessa discussão com esses municípios maiores. Portanto, eu acho que a ideia é que nós possamos votar. E a questão da sucessão, eu acho que esse tema é um tema que só deve ser tratado no momento próprio, para não atrapalhar o Brasil, não atrapalhar o parlamento, e aqueles que estão tratando ou que querem tratar antes devem ter essa consciência de que isso não ajuda em nada, nem o próprio processo de eleição, mas muito pelo contrário, se atrapalha o parlamento em outras matérias, não só nessa, em todas as matérias e na agenda do parlamento, e se atrapalha o Brasil. Então, acho que a gente tem que ter, nesse momento, espírito público e consciência
para, no momento próprio, tratar dessas questões. Mas agora é hora de foco e de trabalho para entregarmos mais uma PEC ainda esse ano. O Parlamento votou 3 PECs virtualmente e nós podemos, e tenho a certeza que nós podemos votar mais uma esse ano, que é a PEC da reforma tributária. Deputado Alexis, gostaria de complementar, por favor? Não, eu tenho uma opinião muito convergente com o deputado Aguinaldo Ribeiro. Entendo quando a gente vê os grupos de poder dentro, politicamente eu não sou tão experiente quanto o Aguinaldo, porque eu estou no meu primeiro mandato, mas a gente já percebe os grupos de força dentro da Câmara dos Deputados, mesmo no Senado, e quando a gente vê, a esquerda está comprometida com essa reforma, mesmo porque a PEC 45 vem de um grupo de que eles já têm uma admiração grande, e eles sabem que isso é muito importante para a geração de emprego, combate à pobreza, e até acertar aquelas questões da regressividade que eles tanto falam, né? Lógico, eles vão propor algumas questões de grandes fortunas, de lucros e dividendos, mas isso não é o que resolve a regressividade mesmo. O fato, a real regressividade dentro do sistema tributário brasileiro está na distribuição entre tributação sobre renda e consumo, e dentro do consumo, excesso de tributação sobre bens e uma tributação mais baixa sobre serviços. Então, a gente tem que dar um reequilíbrio aí, que é talvez o ponto mais difícil, delicado dessa reforma. O bloco político mais central, vamos dizer assim, também está super bem comprometido, são os atores que estão na presidência, na relatoria e tudo mais, e entrega um belíssimo trabalho. Tenho certeza, somando esses 2 grupos, já tem uma belíssima bloco a favor. E temos, obviamente, toda aquela categoria de empresários que sabe que é muito importante, que seria um terceiro grupo aí, menor, mas que vai apoiar. Assim, quem é que vai dar um pouco mais de trabalho? Um setor de serviço que não percebeu o quanto ele sai ganhando nessa reforma tributária quando a economia como um todo crescer, quanto a barra dos salários subir, porque a economia está gerando riqueza e tirando as pessoas da pobreza, né? Então, quanto mais você sobe essa barra, mais se consome serviço, e então eles vão ter um público muito maior, consumindo muito mais. Você tem que ter uma visão sistêmica dessa reforma tributária, você não pode ficar olhando o setor. E, como muito bem dito pelo deputado Aguinaldo, os grandes municípios também têm uma certa reticência, mas também não estão percebendo o ganho deles. Eles além de ganharem, né, Aguinaldo, com a tributação que agora fica no destino e não na origem, eles saem ganhando muito, porque a riqueza fica dentro dos grandes municípios, é o primeiro ponto. O segundo ponto, também crescendo o consumo de serviços, é o grande prestador de serviços dos grandes municípios. E terceiro, eles acabam participando de uma parcela que eles não participam hoje de forma direta, que é a reindustrialização do Brasil. O sistema tributário brasileiro mata as indústrias, e quando a gente resolve essa distorção, a reindustrialização no Brasil é natural, geração de emprego, e os grandes municípios acabam participando dessa riqueza gerada. Então, eles vão perceber, quando tiverem a visão ampla, de que eles ganham muito com isso. Eu sempre falo uma coisa que é muito importante nessa discussão da reforma tributária. Não adianta botar setor X, Y, Z no centro da discussão. A centro da discussão tem que ficar o cidadão brasileiro, o pagador de impostos, aquele que paga a conta do custo do Brasil e da ineficiência do sistema. É esse que tem que colocar no centro da discussão. E aí, quando a gente coloca ele, né, até eu diria, Aguinaldo, que você devia botar lá na porta lá do teu gabinete, na relatoria, assim, só entra aqui se for falar para o bem do Brasil. Se for falar para o bem do teu setor, aguarde um pouco, porque aí você consegue fazer a reforma que a gente precisa. Legal, obrigado. Paula Abreu. Bom dia a todos. Bom, primeiro cumprimentar os deputados Alexis e Aguinaldo. Eu vou fazer a minha pergunta e tem muito a ver com o que o deputado Alexis comentou sobre o custo Brasil. O Congresso Nacional está discutindo agora 2 emendas constitucionais que prevêem a unificação dos tributos sobre o consumo. O governo, por outro lado, mandou um projeto de lei que tem tramitação diferente e mantém um tributo federal com regulamentação separada, diferentemente do que se pretendia, numa proposta que vem sendo até considerada tímida por vários especialistas. Como é que o Congresso está vendo essa iniciativa do governo de fatiar a reforma tributária em diferentes fases? Se o senhor, deputado Alexis,
puder começar e depois eu passo para o deputado Aguinaldo. Eu entendo que o governo montou, e o Paulo Guedes é um estrategista, eu acho que ele tem que dar o protagonismo para o Congresso Nacional mesmo. Então, ele apresentou o que eu chamo de a centelha, quer dizer, ele riscou o fósforo na palha seca embebida em gasolina da reforma tributária, mas ele foi inteligentíssimo em apresentar uma proposta que se conecta completamente com a PEC 45. É um trecho da 45, com mais alguns detalhes sobre plataformas digitais, alguns outros pontos nesse sentido. Então, assim, não é que um sai perdendo do outro, ou um substitui o outro. Eu acho que ele entrou dizendo para o Congresso, olha, eu estou apresentando o início da PEC 45 com os tributos federais, vocês, agora, que são a Casa do Povo e dos Estados, né, o Senado e a Câmara dos Deputados, acoplem o resto e sejam ousados para poder fazer uma reforma muito mais ampla. E é isso que nós temos que fazer como missão. Agora, se nós não formos ousados, mas eu não vejo que é o caso, acho que nós somos ousados e sabemos a importância de fazer uma reforma ampla, o governo fala, bom, passei a minha. Mas seria muito pouco para o Brasil. PIS e COFINS é parte de um grande problema. O ICMS é um problema maior ainda e que tem que ser resolvido, tanto que os estados já estão comprometidos com isso. Uma das emendas deles é justamente a cópia da PEC 45, com a modificação na transição e na gestão do comitê gestor, né? Na composição do comitê gestor. Então, eu entendo que não teve nada de tímido, é porque as pessoas acham que o governo tem que apresentar tudo. E eu acho que o Paulo Guedes soube trabalhar com os poderes e dar o protagonismo para os poderes, né? No caso, a Câmara dos Deputados, aliás, o Congresso Nacional. Obrigada. Deputado Aguinaldo, falando sobre, inclusive, a apresentação do projeto como um todo, isso não daria mais segurança para a sociedade de que pudesse ver os benefícios de toda a reforma quando ela fosse apresentada como um todo, em vez de só uma parte dela? Eu acho que o Alexis foi muito feliz na colocação. Eu acho que, primeiro, uma das consequências dessa, vamos dizer, essa espécie de frustração, né, que algumas pessoas manifestaram, tem a ver com o tempo, né, porque havia uma expectativa, e o próprio governo gerou essa expectativa de que, desde o ano passado, se enviaria a proposta da reforma tributária. Ao final do ano, se discutiu em dezembro a possibilidade do governo nem mandar, né? Com a criação da comissão mista, o que o governo disse, olha, a gente pode apresentar até via sugestão dentro da própria comissão. Mas eu acho que o fato do governo ter trazido a sua colaboração, independente de se iniciar com a reforma do PIS/COFINS, né, que é uma espécie de simplificação tributária, mas que nesse formato ele é uma etapa da transição do IBS, como colocou aí muito bem o Alexis. Na verdade, ela é totalmente acoplável, porque se a gente for olhar o IBS na PEC 45 como um todo, ela é uma etapa dessa transição, né? Só que está ali sem o IPI, né? Mas se a gente pensar, está contida dentro da proposta do IBS. Eu acho que, do ponto de vista dessa discussão, eu acho que ela é perfeitamente convergente conceitualmente. Lógico que, em alguns pontos, a gente vai ter que fazer esse debate e testar, inclusive, alguns modelos. A minha sugestão, e na conversa com o ministro Paulo Guedes, acho que ele, inclusive, absorveu isso, porque ele, quando desceu, nós fizemos uma espécie de coletivo, um quebra-queixo, como se diz na gíria do jornalismo, né? E ele defendeu ali a reforma mais ampla, né, que eu defendi na reunião. Ele já desceu dizendo o seguinte, que a reforma mais ampla ele defendia, mas, como disse muito bem Alexis, ele estava respeitando o parlamento e os entes federados. Eu acho que o que eu defendo é que nós não temos tempo, né, para discutir 4, 5 reformas num ambiente que nós queremos votar uma reforma tributária. Se nós queremos votar até 15 de novembro, né, que é a ideia, pelo menos a minha ideia, o meu desejo, né, não significa dizer que
que é o desejo dos outros, mas é o que eu penso. Eu acho que não dá para você discutir, vamos discutir em cima de uma proposta, vota essa, depois vota a segunda e depois vota a terceira. Não. Por quê? Porque é um esforço muito grande do parlamento para votar um tema como esse. As negociações são hercúleas para você construir um texto que seja convergente, ou que represente a maioria. Então, o que é que eu disse a ele? Não dá para dissipar essa energia, né? A gente tem que concentrar energia para, num esforço conjunto e de todos, do governo, do parlamento, né? E da sociedade como um todo, nós possamos aprovar uma reforma tributária. É nisso que eu acredito. Agora, o fato de se ter colocado, como disse bem Alexis, às vezes é para testar, né? A estratégia do governo para testar. Olha, joga essa ideia aí para ver como é que isso soa, né? No fim de semana a gente viu aí o governo querendo testa essa história desse imposto aí, que eu não vou nem me referir a ele, né? Testa isso aí, né? Então, já começou a reação do próprio time que é mais ligado ao próprio governo. Então, essas coisas são bem assim, faz parte do jogo. Mas eu acho que dá para a gente construir, como disse Alexis, a gente está para ser ousado e fazer a reforma mais ampla que é possível e que o Brasil precisa. Perfeito, deputado. Eu gostaria de fazer a próxima pergunta, voltando a um tema que já pontuamos aqui, que é a partilha da arrecadação. Esse é um tema sensível, o deputado Aguinaldo já comentou aqui, precisa ser feita uma discussão com os municípios com base em modelos e números. O deputado Alexis também comentou que já é sabido que alguns grandes municípios estão resistentes a essa discussão, e a gente gostaria de saber mais detalhes, né? Como é que os estados e os municípios estão reagindo, especialmente às duas propostas de emendas constitucionais, a PEC 4510, se vocês pudessem dar um pouco mais de detalhes, como andam essas discussões com os estados e municípios? É com você, Aguinaldo, você que está conversando com os homens. Eu acho que anda bem, né? Quando a gente fala municípios, no país nós temos aí 5.565 municípios. A grande maioria dos municípios já demonstraram esse apoio, inclusive eu já estive várias vezes na CNM, ainda antes da pandemia, presencialmente, né? Como eu disse, no fim de semana, a própria CNM se manifestou pela reforma mais ampla, nessa linha que nós estamos defendendo, todos nós, Alexis, eu, o presidente Rodrigo, o Baleia, todos os que estão envolvidos nesse tema. Em relação aos municípios grandes, desde o início havia uma certa, eu acho que é um pouco de primeira, tudo que vai mudar, você tem uma certa resistência, né, à mudança. Então, as pessoas estão acostumadas com o sistema antigo, mas há uma consciência de que é danoso. A grande questão é o que foi colocado aqui. Nós temos um perfil, né, arrecadatório no setor de serviços que é crescente. Então, a base arrecadatória do setor de serviços é a grande base que vem numa curva de crescimento, e ela será maior ainda nos próximos anos. Então, essa base que já está crescendo, além de tudo, o Alexis falou outro ponto importante, que é a grande mudança do nosso sistema tributário, é trazer a cobrança para o destino, né? E não para a origem, que é a grande distorção que nós temos no nosso sistema. Então, eu acho que, na hora que nós avançarmos nesse debate com os grandes municípios e formos esclarecendo isso, né, fomos demonstrando com bases de dados concretos de que não é assim, né, de que, pelo contrário, nós teremos um ganho ao longo desses anos. O problema é que as pessoas estão misturando a questão da pandemia, né, com os efeitos da pandemia, num momento como esse. Se a gente for olhar para esse momento fiscal, aí nós vamos ter problema em qualquer sistema tributário, porque
nós estamos com um problema no mundo como um todo, né? Há uma queda de arrecadação no mundo todo. Mas, na hora que você mudar esse sistema, nós vamos crescer e vamos crescer muito. Em relação aos estados, eu acho que são alguns pontos, que aí, quais são esses pontos? Estão demonstrados já na própria apresentação das emendas, mas, inclusive, como defesa dos estados, os estados estão dizendo, olha, nós não queremos só PIS e COFINS, porque, de fato, isso, na tributação sobre o consumo, não vai resolver. Pelo contrário, em alguns setores vai causar uma distorção. Aliás, esses setores já se manifestaram publicamente. Então, a gente precisa tratar o todo. E nisso eles estão apoiando. O que é que eles querem? Eles querem discutir a questão do comitê gestor, né, que é um tema aí, que para eles é caro, mas também a gente tem que respeitar a União, porque no primeiro momento o que eles queriam era tirar a União do comitê gestor. E aí não dá para você tratar de retirar um ente federado que faz parte do tributo, né? Que faz parte da distribuição desse tributo. O que nós precisamos construir são critérios nesse comitê gestor que você possa ter um critério de representação com justiça federativa para que você não tire direito, né, de cada ente federado que estará ali representado. Mas, afora isso, eu vejo assim, muito engajamento dos próprios estados. Nós estamos fazendo reuniões, inclusive com a equipe técnica nossa, semanalmente, já há uns 2 meses, acho, uns 2 meses atrás, que a gente, semanalmente, eu tenho falado com o secretário Rafael Fonteles, que é o presidente do Concefaz, com outros secretários que também estão participando, né? Eles montaram, cada região tem um secretário representando a região. Eu acho que temos avançado bastante. Então, eu acho que nós vamos superar vamos dizer, essas dificuldades. O que faltava era o governo entrar, porque a União entrar, por isso foi tão importante que se colocasse, porque estava naquela, assim, estamos esperando que a União se ponha na mesa. E agora, com a vinda do projeto, ela se põe na mesa para esse debate, e o próprio ministro Paulo Guedes também anunciou que está conversando, o José Torres, o secretário da Receita, está conversando também com os estados no sentido de avançar para que nós possamos ter aí uma convergência nessa discussão. O que faltava era isso. Acho que a União, né, Alexis, eu acho que, não sei se você tem essa percepção, ela talvez não acreditasse que era possível que os estados, até porque pelo histórico da própria reforma, há 32 anos você não conseguia uma unidade dos estados em relação a uma reforma tributária. Então é um negócio que as pessoas são um pouco reticentes, né? são céticas em relação a esse tema, mas eu sou otimista e tenho fé, eu sou um homem de fé. Eu só completaria de uma preocupação natural de todos os estados e municípios de não perder a arrecadação, né? Isso talvez venha, aí o Aguinaldo vai ter que ver como é que dar essa segurança para um fundo de compensação, para poder ter certeza de que... E a gente tem que botar, obviamente, ferramentas e mecanismos, dispositivos dentro dessa reforma que façam algumas revisões durante um certo tempo, para que as pessoas entrem nessa reforma com a certeza de que não vão sair perdendo. Porque se alguém sentir que sai perdendo, aí já é contra, briga e tal. E até uma briga legítima, né? Nenhum Estado pode simplesmente falar assim, não, tudo bem que eu vou perder. Assim, mas, de novo, com a visão sistêmica. Então, algumas ferramentas que, inclusive, a transição proposta até pela PEC 45, que é um pouco longa, que é uma das críticas que o setor produtivo fala, mas que ela seria o antídoto contra distorções, contra a perda de arrecadações, porque ela sempre vai ajustando conforme vai evoluindo a transição. Acho que basicamente é isso, tá certo? Alex, se me permitem, só porque eu lembrei agora, eu acho que você tocou num ponto importante, aliás, era parte da pergunta da Paula. Eu acho que são duas coisas que estão misturando, né, nessa discussão.
Um é você manter o sistema de forma que você respeite, né, o percentual de arrecadação desse bolo do novo imposto, que é o IVA nacional, né, que é a proposta do IBS. Então, você manter aí essa parte de cada ente federado, municípios, estados e União. Outra é você garantir uma arrecadação, né? Porque isso é outra coisa, é você garantir nominalmente a arrecadação, porque se nós tivermos mais na frente uma perda de arrecadação para todo mundo, essa perda vai ser para todo mundo. Que eu já discuti com alguns entes federados o seguinte: as pessoas querendo confundir esse momento de pandemia com a tributária, entendendo? Querendo atrelar, olha, eu preciso garantir essa arrecadação nominal aqui. Eu digo, olha, a arrecadação, nós acreditamos que ela vai subir, sobretudo porque nós estamos num momento de retração, mas uma coisa é você garantir no sistema, que é o que você falou, essa redistribuição, que isso vai estar garantido, né, no próprio IVA nacional, né, a distribuição respeitando municípios, estados e União. Agora, o outro é você querer, olha, eu preciso garantir minimamente, porque você vai ter em determinado momento de alta de arrecadação, e num momento de crise você tem uma queda. O que não se pode é sempre alguns entes federados querer garantir ali, olha, eu não posso perder nada sempre. Então, isso ninguém pode garantir. Rômulo. Bom dia, deputados. Bom, a minha pergunta tem um pouco a ver com esse momento de pandemia também, e ela trata do seguinte: além dessas propostas de maior conhecimento geral, então as duas PECs e a proposta da CBS, existem outras de cunho infraconstitucional que estão em discussão hoje no Congresso. Por exemplo, o próprio deputado Alexis tem uma proposta para antecipar para 2021 a tomada do crédito de ICMS na aquisição de bens para uso e consumo, e existem também as propostas atuais, que são propostas emergenciais. A nossa questão é: existe a possibilidade dessas propostas caminharem quando hoje o foco é a reforma tributária com base nessas duas PECs e na CBS? Como é que a pandemia tem influenciado o projeto de reforma tributária? Acho que a gente pode começar com o deputado Alexis e depois para o deputado Aguinaldo, por favor. Não, a proposta que eu fiz, basicamente, é para poder dar mais liquidez às empresas. Ela, inclusive, fala perfeitamente com a reforma tributária, porque hoje as empresas não conseguem usar os seus créditos tributários para poder pagar dívidas, fica uma encrenca aí, que é fruto do atual sistema tributário, né? Quer dizer, fruto desses 5 trilhões de contenciosos aí, fora, na minha opinião, das ilegalidades. Quer dizer, uma empresa tem crédito, mas não pode usar o crédito. Tem que ficar... Isso que quem deu o crédito foi o próprio governo. Então, são alguns ajustes que a gente fez, muito em função até da pandemia, de que era importante que as empresas pudessem usar isso para não gastar. Se elas tivessem que começar a ter lucro, de que elas pudessem usar esses créditos, em vez de gastar dinheiro bom que ela precisa na operação dela de capital de giro, que é o grande problema da recuperação da economia brasileira, das empresas que sofreram muito, é capital de giro. Elas foram gastando o capital de giro delas para poder manter a estrutura ou diminuir a sua estrutura e vão ter falta desse dinheiro, tá certo? E nada mais barato do que o capital do giro, que é o próprio dinheiro dela. Quer dizer, e captar no mercado sempre tem custo, né? Então, a ideia é um pouco essa. Tem várias outras propostas, mas tudo isso, no fundo, gente, eu acho assim, fazendo uma belíssima reforma tributária, bem limpa, bem clara, regras transparentes, a gente e eliminando essa fábrica de contenciosos, que é o que a gente produz diariamente. Nós temos uma fábrica de contenciosos que produz diariamente discussões entre o pagador de tributos e a União ou os estados. Acabando isso, a gente tem vida nova para frente. Tem um passivo atrás que vai ter que ser resolvido. Inclusive, muitas vezes perguntam como é que faz securitização, você pode usar aquele crédito? Não, eu não vou entrar nesse método porque eu nem domino muito essa matéria, tá certo? Mas só o fato de a gente estancar essa produção insana de disputas, eu acho que o ganho é absurdo para as empresas brasileiras e para a economia como um todo.
Eu acho que nós temos que pensar a reforma do ponto de vista estrutural, que é um pouco isso que o Alexis colocou. Eu acho que tem muitas ideias boas que estão postas, inclusive como emendas. Como relator no momento próprio, nós vamos aproveitar várias dessas sugestões que estão postas como emendas, outras não serão possíveis de aproveitar, isso faz parte do trabalho, mas com esse olhar estrutural. Eu acho que nós não podemos, por isso que se aprovou a PEC do orçamento de guerra para a pandemia, né? Foi um pouco para separar aquelas medidas que são pontuais para o enfrentamento da pandemia. O que eu não sei se eu estou me equivocando, mas o meu olhar é um olhar de uma visão estrutural, olhando para os... Nós estamos há 32 anos, né, sem conseguir reformar, e tem que olhar, a gente sabe dessa dificuldade de uma reforma tributária. Então, é promover uma olhando para frente do ponto de vista estrutural. As questões específicas de pandemia, eu acho que devem estar restritas à pandemia, ainda que algumas vão ter repercussões do ponto de vista fiscal. Isso vai ter. Então, acho que isso é outra discussão que nós vamos ter que enfrentar, que é a questão do gasto público, né? A questão de como você trata isso. Eu acho que aí é a questão do teto de gastos, né? A gente teve aí recentemente no próprio Fundeb, né, Alexis, uma tentativa, né, de de certa forma, fazer um atalho, né, ao teto de gastos para se cobrir outras despesas. Eu acho que esse é um debate que a gente tem que fazer, mas é um debate segregado da reforma, porque senão nós vamos de maneira... É uma tentação que se tem no nosso país, nós somos o país do casuísmo, que você discute tudo de acordo com a ocasião, né? Então, eu acho que a gente contaminaria, por conta de uma ocasião, uma reforma que é estrutural. Essa é a minha visão. Agora, isso não impede que você discuta todos os temas relativos à pandemia e o que vem, né, no pós-pandemia, olhando para o Estado, né, como é que nós vamos tratar disso. Isso é uma outra questão que está, de alguma forma, conectada, né, porque vai repercutir nessa montagem, por exemplo, no desafio que nós teremos na montagem do próprio orçamento, né, da União para 2021, né? Mas isso, se a gente for misturar tudo que é programa, você sabe que tem uma tentação histórica no país para o que se cria de forma emergencial, se tentar perenizar isso, né? Você cria programa e termina, vamos perenizar, vira programa perene. Então, nós estamos num momento que antes da pandemia, a gente já tinha um PIB que era pequeno, independente de pandemia, né? Já estava frustrando a nossa... aí gastamos quase uma reforma da Previdência em 10 anos, em 5, 6 meses. E vamos ainda acoplar tudo isso, é uma questão que a gente tem que ter muita responsabilidade para não trazer esse tema para dentro de uma reforma que é estrutural e que, como disse a Alexis, a gente precisa resolver o quê? 27 legislações de ICMS, que é aí onde está a distorção, né? A legislação do PIS/COFINS, que é uma legislação maluca, tem mais de 3.000 páginas para se ler, quer dizer, são essas coisas que a gente tem que tratar para simplificar, ter uma regulação muito objetiva para evitar interpretação de auditor na ponta para dizer o que é que se tem direito de crédito a constituir ou não. São esses temas que nós temos que enfrentar. Se a gente for trazer todos os temas de renda básica, de custo que a gente for trazer e pegar a fonte de financiamento vinculando na nossa receita, que eu defendo, eu sou contra a vinculação, eu gosto de desvincular, acho que o Paulo Guedes também está nessa linha de desvincular tudo. Porque se a gente vincula tudo, você não tem governo, porque o governo não vai ter espaço para fazer nada, vai estar tudo vinculado. Sobretudo nessa questão da tributária. Então, eu acho que a gente tem que tratar a pandemia e as medidas de pandemia de forma segregada e pensar aí como é que se vai fazer com esse gasto. Aí é uma questão política, né, de definir, não, nós vamos priorizar isso ou vamos priorizar aquilo.
Obrigado, deputados. Bom, vou falar agora, a pergunta que eu vou fazer, ela engloba também a pergunta que foi mandada pelo nosso colega Gustavo Pires, que é do Martins Beroldi e é o diretor regional da Britian lá no Paraná, que é a tributação de dividendos, né, desoneração de folha e aquele tributo, né, que não se pode falar o nome dele. Então, isso tudo, fala-se muito dessas coisas, né? O governo diz que vai mandar essas propostas a respeito desses tributos, mas ainda não mandou e a gente não sabe se vai. Mas isso agita o ambiente político, né? Então, primeiro, existem discussões acerca disso, porque a reforma tributária de que a gente está tratando aqui, de que tratam essas proposições que a gente mencionou, ela se refere ao consumo, à tributação do consumo, né? Então, existe alguma coisa a ser discutida junto e se essas discussões aí, elas afetam o ambiente político, se elas podem interferir no andamento da discussão da reforma. Posso começar? Por favor. Desoneração da folha, acho que é unanimidade, né? Todo mundo entende que nós temos excesso de oneração de folha, o que acaba desestimulando a formalidade no Brasil. Agora, a primeira coisa que eu acho que está errada nessa discussão é a ideia de que vai desonerar toda a folha. Quer dizer, que não tem nenhuma contribuição mais de empresa, de coisa nenhuma. E no mundo não é assim. Então, acho que a gente sempre tem que ficar olhando muito como os nossos grandes competidores, né, os parceiros comerciais do mundo, mais ou menos tratam esse assunto. O cálculo atorial de previdência, mais ou menos diz que o funcionário tem que contribuir com 1/3 e a empresa 2/3. Então, aquela espera dos 20% lá da empresa não é tão absurda assim, que alguém vai ter que pagar a aposentadoria da pessoa, e nada melhor do que ele mesmo fazendo uma poupança para ele, pelo menos, né? A gente sabe que não é capitalização aqui, mas é para pelo menos ter um equilíbrio do que ele custa e do que ele contribui. Então, que a desoneração ela é importante também para dar uma contrabalanceada, uma contrapartida para o setor de serviços, a gente também tem essa visão, que é importante. Agora, eu não acho que a gente tem que sair de uma coisa péssima para uma coisa muito ruim. Essa é a transição que eu acho que a gente não tem que fazer. Tem uma coisa que o deputado Aguinaldo fala que é muito verdade, é o seguinte, que a própria Receita, ninguém sabe a capacidade e a eficiência arrecadatória do novo sistema tributário. A gente não tem IVA no Brasil. E a gente, dentro de um sistema IVA na Europa, por exemplo, todo mundo quer nota fiscal para poder se acreditar. Então, todo mundo é fiscal do próprio sistema, né? E a pergunta qual é a eficácia e eficiência desse novo sistema? Difícil de saber. Mas eu entendo que é muito melhor que a do hoje, porque hoje é cheia de exceção, cheia de planejamento tributário, de elisão fiscal, de todo mundo dando nó em todo mundo. Quer dizer, no fundo, quem que paga mesmo corretamente no Brasil são poucos. E normalmente são pequenos e médios. Os grandes sempre têm alguma regra, a exceção que os beneficia sempre por um discurso de que gera emprego, que é importante isso, aquilo. Todo mundo gera emprego, sabe? Também gera emprego. Gostaria, então, de um regime especial para mim. Aí a pergunta é quem que vai pagar a conta. Porque a conta é uma só, é o tamanho do Estado brasileiro. Então, uma das ideias, inclusive uma emenda minha, era tentar jogar essa desoneração para a própria alíquota do IVA, né? A própria alíquota do IBS. Há críticas, mas vai ficar muito alto esse IBS e tal. Mas eu entendo que nós vamos ter um ganho de eficiência arrecadatória. Eu acho que vai ter muito mais gente contribuindo nesse sistema. Como a regra vai ser clara, transparente, simples, vai ser muito mais acessível. Eu entendo que, inclusive, boa parte das empresas que hoje estão no Simples vão querer migrar para o sistema do IVA, porque elas não ficam mais limitadas com aquele teto de crescimento e porque elas geram crédito para quem é indústria, ou seja, quem é B2B vai ver a vantagem de entrar no sistema do IVA. E isso também aumenta a contribuição previdenciária. Quer dizer, eu acho que vai ter um ciclo virtuoso que nós vamos sair ganhando e que a gente tem dificuldade em calcular, em mensurar, em estimar hoje.
eu jamais gostaria de criar no Brasil um tributo que fosse tributado pela movimentação financeira, para pagamento, ou seja outro qual seja, ou seja, um tributo cumulativo de base ampla, porque quando ele é cumulativo, mas de base restrita, ou de cadeia muito curta, os efeitos não são tão ruins assim, não é tão como um IOF ou como um ISS, ou mesmo um lucro presumido. Quando a coisa é curtinha, e gera custo. Até agora, quando você pega a movimentação financeira de toda a população brasileira, mesmo que seja pequena, o efeito na economia ele é muito ruim, ele é extremamente cumulativo, ele distorce. Né? Eu até brinco assim, eu não postei ainda no Twitter, mas vou postar daqui a pouco. Né? O dia que criar essa CPMF, você vai começar a ver de novo na televisão assim, cotação do dólar paralelo e do dólar oficial, que nem era a nossa infância, que era ridículo. Quer dizer, como é que assim, o cara anuncia na televisão dólar paralelo? Mas vai ter isso, porque toda economia que não quer passar pelo movimento, pelo sistema financeiro, vai usar dólar. Aí tem alguém que falou assim, não, tem que acabar com a nota de 100 e de 50, só trabalhar com a nota de 20 reais. Eu falei, gente, mas que você acha que o quê? Que corrupto, traficante, gente que está no ilícito vai ficar restrito à nota de 100 reais? Ele vai comprar dólar, vai mexer com euro, vai mexer com outras moedas. Quer dizer, vamos deixar de ser inocentes, né? As pessoas se adaptam a isso. Então, eu acho que nós temos que evitar ao máximo qualquer dessas criatividades que já estão mais do que comprovadas no mundo, que destroem valor, atrapalham a economia, tira completamente a transparência e acaba enfiando de forma não transparente em produtos exportáveis, tirando a nossa competitividade. Então, acho que o deputado Aguinaldo tem o mesmo pensamento que eu, que o presidente Rodrigo Maia, tal. Esse tipo de tributo não cabe e seria um grande erro. Eu acho que, complementando o que o deputado Alexis colocou, eu acho que tudo, desoneração da folha. Então, falando aí, na folha total tem um cálculo, que eu não sei se está fidedigno, né? Mas 327 bilhões de reais. Então, esse é um número que eu não sei que imposto pode cobrir só esse valor. Então, esse é um primeiro dado. Acho que a desoneração da folha, lógico, todo mundo é a favor, que nós estamos estudando a desoneração por faixa, mas isso a gente tem que fazer conta, né? E apontar de onde nós vamos tirar esse recurso para fazer frente a essa desoneração. Nós estamos estudando isso, vamos testar com o próprio governo em relação a essa questão. Em relação a você, eu queria aqui deixar um ponto que eu acho que é importante, que eu tenho falado. Nós não vamos, diferentemente de alguns que já têm colocado, olha, é preciso aumentar a carga tributária, né, por conta da pandemia. Vocês já viram esse discurso ou essas teses levantadas. Eu quero dizer que, de minha parte, não escreverei no meu relatório aumento de carga tributária, né? O que nós estamos defendendo numa reforma ampla é que você possa fazer uma redistribuição da nossa carga, que aí tem um ponto importante, é que a nossa carga tributária ela é obscura, né? Nós não sabemos, nesse game ou nesse jogo de um sistema que se criou, que é uma teia de aranha, a gente termina sem saber, de fato, a gente tem a intuição de quem paga mais e quem paga menos, né, do ponto de vista setorial, inclusive, né? Mas é um jogo tão complexo que, em vez de as pessoas trabalharem na sua atividade fim de suas empresas, você se dedica a ter um braço, né, tributário, porque é isso que vai fazer a diferença competitiva entre uma empresa ou outra. Quer dizer, isso é uma distorção do nosso sistema. Então, é esse foco que a gente vai. E ao desnudar essa carga tributária, as pessoas estão dizendo assim, porque vai aumentar. Não vai aumentar. Nós vamos saber primeiro quanto se paga. A gente já paga isso. Essa é a grande questão. Nós já estamos pagando, agora essa carga é embutida. Quer dizer, quando você
discute um IVA que tem que cobrir uma arrecadação, é porque ela já existe. Só que ela está ali travestida de outra coisa. Está ali embutida e ninguém sabe. Então, esse é o grande debate que a gente precisa enfrentar no primeiro momento. Então, você criar novo imposto, aí eu sou contra a criação de qualquer um. Né? Se ele vem com o nome de digital, se vem com o nome de CP, se vem com outro nome, se vem com o velho nome, isso para mim é novo, e você tem uma base de oneração que você está onerando todo mundo para desonerar a parte. Aí é pior, porque eu estou sendo mais regressivo ainda num sistema tributário que eu tenho que ser progressivo. Então, eu não sou contra discutir ideias novas, se for para a gente usar e modernizar o nosso sistema tributário. Agora, você aumentar tributo, aí é a forma medieval, né? O rei está precisando de aumentar a riqueza ou cobrir despesa, cria um novo tributo ali, para isso aí nós já é um assunto que vem de anos e anos e anos e anos e anos. Então, nesse sentido, eu acho que a gente tem, o que a gente está discutindo e o mundo está discutindo é como a gente pode modernizar ainda mais o nosso sistema tributário. E, lógico, alguns hábitos de consumo que são novos, não existiam, né? Como é que você trata isso? Então, como é que você cobra isso no mundo que não tem mais fronteira, né? Que o cidadão consome aqui um streaming de qualquer lugar do mundo que não está aqui ainda. Então, esses aí são hábitos novos que o mundo ainda não regulou. Se a gente pudesse ser ousado e já incluir agora, ótimo, nós estamos trabalhando nisso. E como você criar as soluções para você tributar o que não é tributado, né? Que são bases novas. Né? Mas não você vir com base antiga, quer dizer, com propostas antigas que nenhum país do tamanho do Brasil ou com um patamar que o Brasil tem sequer cogita e pensa em relação a esse tipo de tributação que, repito, além de ser cumulativo, é mais regressivo. A gente, num país tão desigual como o nosso, a gente tem que buscar a progressividade. E eu não vi ainda uma proposta assim, nesse sentido. Nós estamos trabalhando dentro da comissão. Aí sim, tem várias propostas apresentadas por parlamentares no sentido da progressividade, algumas que vão ter efeitos do ponto de vista arrecadatório, talvez nem tão significativos, mas nós vamos tributar quem precisa ser tributado, né? Que ganha muito mais e não paga imposto, inclusive em alguns bens, né? Que só eles podem ter acesso nesse consumo. Então, isso aí é que a gente vai discutir de uma forma transparente, mas com essa visão aí, eu acho que se soma a visão de todo mundo, que a gente querer uma reforma mais justa, né, do ponto de vista tributário, e transparente, que eu acho que é isso que o Alexis no começo falou. Quando a gente trouxer o tamanho dessa carga, aí sim, nós vamos fazer com que se produza uma discussão dessa carga, que o cidadão vai dizer, olha, eu pago isso, né, e não tenho saúde, né, não tenho educação e não tenho infraestrutura e estou pagando isso. Então, é essa discussão que eu acho que é a grande discussão de cidadania fiscal que nós precisamos ter no nosso país. Só uma cutucadinha, a questão dos dividendos, ela vai tramitar junto com a reforma ou vai ficar para depois? Se você vai primeiro aí, eu vou aqui. Aí, assim, de novo, eu acho que temos que entrar nessa discussão com uma visão global do que é hoje a carga tributária do corporate taxes, né? Então, eu fui atrás desses dados no mundo e aí você já vê que o Brasil já tem um corporate taxes lá em cima, né? A gente tem 34,4% quando pega IRPJ e mais contribuição social sobre o lucro líquido, e no mundo 25, 20, 21, tem uma lista enorme lá. Então,
é um chamado trade-off aí, né? Vai querer tributar lucro e dividendos como um a mais em cima, quer dizer, as empresas vão ficar com corporate taxes de 40 e poucos %. Eu acho que assim, meio pesado isso. Eu só precisava ter os números exatos, que outro dia o Rodrigo Maia falou até numa reunião na CNI junto com o Aguinaldo que eu estava assistindo, e ele botou números maiores do corporate taxes no mundo. Eu queria entender se aquele estudo da KPMG estava incluindo também a distribuição de lucros e dividendos. Eu entendo que nós temos que estar com o mesmo nível de competitividade que o mundo, que nós não podemos é criar um a mais para tirar a competitividade das empresas brasileiras, que nós já temos 1.500 horas para poder atender, já tem 5 tri de contenciosos, ainda vamos ficar com a maior tributação sobre corporações do mundo. Que empresa que vai se instalar no Brasil aqui? Ninguém. Quer dizer, nós também temos que ter ambiente, né, gente? Senão a gente só fica criando falta de ambiente. Então, só também lembrando um pouco historicamente, antes do Fernando Cardoso, lá, não sei exatamente que ano, 2005, acho, sei lá, cobrava-se tributação sobre lucros e dividendos. Só que a Receita Federal não quer isso. E por que a Receita não quer? Porque quando você faz uma tributação sobre distribuição de lucro e dividendos, você precisa ter 2 fatos. O primeiro é ter lucro. E o segundo é ter a vontade do sócio de fazer a distribuição. E nessa distribuição já ocorre isso, no mundo inteiro acontece isso, a empresa começa a dar um monte de benesses para os seus proprietários. Então, é automóvel, é motorista, é jatinho particular, é casa na praia. Ou seja, na verdade, ele faz uma distribuição muito disfarçada, dizendo que é benefício, mas, na verdade, é o que ele deveria estar comprando com o dinheiro dele, que não está sendo tributado. Então, a Receita falou assim, quer saber, eu não vou ficar brigando com as pessoas, dizendo se isso é importante ou não, eu vou tributar no IRPJ. Aí ela foi lá e aumentou a carga do IRPJ e eliminou a tributação sobre distribuição de lucro e dividendos. O que a Receita fez? Ela garantiu a parte dela, a verdade é essa. Ela foi lá e não quer nem saber se vai dar lucro, ela nem quer saber se você vai distribuir ou não, ela falou e pegou a parte dela. Então, é esse debate que tem que ficar transparente, claro, né? E não entrar num debate muito de justiça social, é um absurdo que o cara tem lucro e distribui e não paga nada. Espera um pouco, a empresa pagou, tá certo? Eu só gosto de debates assim, à luz clara dos elementos e não seletivos ou pela metade, porque senão fica parecendo que a gente está fazendo justiça, que é um absurdo que o empresário brasileiro não faz distribuição de lucro e dividendos, quando você vai ver, ele já pagou o maior tributo de todos. Tem uma coisinha que eu acho que é interessante aí, que eu acho que o Aguinaldo talvez não tenha esse ponto ainda, mas que eu acho que é muito interessante. Quando a gente tributa mais o IRPJ, o Corporate Tax, o que faz o empresário? Ele põe no preço do seu produto ou do serviço. Quer dizer, né, no fundo, quem paga é o consumidor. E aí nós temos uma tributação maior sobre o consumo. Quando a gente faz uma tributação sobre distribuição de lucro e dividendos, já é depois da última linha, quer dizer, já deu lucro. E aí é uma tributação sobre renda. Então, veja que quando a gente tributa mais distribuição de lucro e dividendos, nós estamos tributando mais a renda e menos o consumo. E isso, até certo ponto, corrige uma regressividade global do nosso sistema tributário brasileiro. Mas eu sei que os Estados Unidos, eu não conheço a regra toda, mas me disseram que nos Estados Unidos eles fazem um jogo. Então, assim, se a empresa não distribui, se o sócio não distribui, ele tributa mais aqui no Corporate Tax. Se ele tem a tendência a distribuir mais, ele tem um outro mecanismo de tributa menos no Corporate Tax. Ou seja, tenta manter uma neutralidade, mas acaba sendo um estímulo até do reinvestimento na empresa, quer dizer, de dinheiro ficar dentro da empresa e não ser o tempo todo distribuída. Temos que só lembrar que a hora que a gente fizer a tributação sobre lucros e dividendos, a gente vai mexer numa prática brasileira que é uma distorção também, que chama-se a pejotização, a quantidade de gente que monta empresas para fugir sobre a tributação, sobre folha de pagamento e tudo mais. Então, eu acho que esse ponto, acho que o Aguinaldo concorda comigo, vai ter debate, vai ter discussão e o Congresso vai ter que ver o que é mais correto para reequilibrar, eliminar distorções. Não é isso. Acho que esse debate já está posto, desde a PEC 45 e também na 110 e na comissão mista. Né? No primeiro dia de instalação da comissão mista,
se colocou questão de, inclusive, CSLL sobre bancos, colocou um monte de coisa, que vai estar colocada nessa discussão. Eu acho que aí é a gente com responsabilidade de enfrentar esse debate. Os Estados Unidos tem um modelo que a base dele de tributação é sobre renda, não é sobre consumo, né? Inclusive, sobre consumo lá representa muito pouco do bolo de arrecadação do Estado como um todo. É muito definido isso, lógico, cada unidade, cada Estado tem sua regra, né? Mas eu acho que é porque a gente vai enfrentar esse tema, e o que a gente precisa tratar, primeiro é a questão cultural, né? Que é isso, quando se põe a regra, sempre tem alguém, na hora que se a regra começa a entrar em vigor, já tem gente estudando para como você, né, atalha a regra, né? Esse é um problema. Por isso que a gente quer o sistema mais simples possível, né? E que ele seja mais claro também do ponto de vista dessa regra. Eu acho que é isso que vai... E a questão de tributação da distribuição do lucro, eu acho que é isso. Você tem que fazer essa discussão com equilíbrio, para você não ter distorção, né? Você não ter... Você vai ter o cara que iria distribuir o lucro que hoje distribui o lucro e que compra o barco, né, na física, vai terminar comprando na jurídica, né, deixando lá. E aí vem a Receita para discutir, esse barco, essa sua empresa não pode ter um barco, então isso aqui é um atalho para você não cumprir o pagamento. Eu acho que é isso que a gente tem que, sem querer entrar agora no debate especificamente, mas eu acho que esse tema vai ser discutido. A questão de fundo exclusivo, tem muita coisa que precisa ser discutida nesse bojo de reforma tributária. Mas o que eu quero colocar aqui, que eu acho que é importante, é o seguinte: é discutir no todo, porque é por isso que é importante ter a reforma ampla, porque você pode sim fazer uma discussão em cima da tributação na renda sem que eu crie uma nova distorção. O que eu não quero, né, nesse embate é você criar uma coisa pensando que você está modernizando e melhorando e fazendo uma coisa pior. Eu acho que esse é o conceito, para não entrar aqui pontualmente no mérito. Mas esses méritos vão estar em discussão, não tenho dúvida nenhuma, do ponto de vista da reforma. Eu acho que eu vou passar para, talvez, a nossa última pergunta aqui. Os dois deputados, né, disseram que o foco maior da reforma tributária, ou pelo menos o interesse, é proporcionar melhor uma distribuição da renda. Isso normalmente é feito com maior tributação da renda e não do consumo, né? A nossa associada, a Renata Sucupira, ela até trouxe uma colocação de que um ponto comum de todas as propostas é que a tributação essa reforma está sendo feita primeiro na tributação do consumo. Mas são duas as perguntas aqui, né? A primeira, não seria mais fácil até, né? A gente está falando aqui da progressividade, já aumentar essas faixas de imposto de renda, o que já daria talvez uma maior progressividade no imposto de renda, e corrigir esses limites de isenção também, né, que não estão sendo corrigidos há muito tempo. E quais as garantias de que esse aumento da arrecadação, né, que está sendo já percebido, pelo menos pela discussão das propostas, ele vai ser de fato revertido para prestação de serviços públicos, como educação, saúde? Existe alguma garantia para a sociedade de que vai haver um melhor uso para esses setores? Então, são duas as perguntas, né? Posso ir? Eu vou começar, então, pelo deputado Alexis, já que o último com a palavra foi o deputado Aguinaldo, por favor. O assunto da regressividade, ele tem que... Primeiro, tem dois aspectos que falam muito, né? Tem muita tributação sobre o consumo do que a renda, é verdade, né? Consumo, quem consome mais, e quem consome todo o seu rendimento é a pessoa mais pobre, então teria que estar tributando mais a renda. Mas a pergunta vamos aumentar as alíquotas daquelas pessoas que têm renda?
Bom, vamos olhar o perfil do como é que é a população brasileira. Aí, quando a gente vai ver o perfil da população brasileira, nós estamos falando em 84% da população brasileira ganhando até 3 salários mínimos, sobrando 16% para ser tributado. E desses 16, 1% ganha acima de 30 salários mínimos. Aí você fala, não, vamos pegar essa turma e vamos tributar mais eles. Você pode até criar uma outra alíquota, mas não tem base. Você não consegue transferir consumo para 1% da população brasileira. Vocês não vai mudar nada. Então, o que nós temos que fazer é subir a barra das rendas do Brasil, aumentar salário mesmo, acabar com esse estoque de desempregados, subempregados. Como é que você sobe essa barra? Aí sim, um efeito positivo muito bom dessa reforma tributária. Economicamente, ativando a economia brasileira, nós vamos começar a empregar mais e aí a barra naturalmente sobe, como aconteceu nos Estados Unidos recentemente, que o salário médio aumentou, mesmo ninguém decretando o salário mínimo lá. Esse é o ponto. Eu só queria botar mais uma frase de impacto aqui, porque acho que é o mais importante. Não há nada mais regressivo que o desemprego. Portanto, só o fato do sistema tributário começar a gerar emprego e ativar a economia, nós já estamos corrigindo a maior de todas as regressividades, que é pessoas desempregadas. Agora, dentro do consumo, também nós temos bens que têm uma carga tributária muito mais alta e serviços que têm a tributária mais baixa. O que nós temos que fazer é conseguir um reequilíbrio, né? Aí você, puxa, mas vai aumentar alguns serviços? Eventualmente, alguns serviços que são prestados para o consumidor final vão ter uma carga majorada. Mas, por outro lado, tudo que são os bens vai ter ela diminuída. E aí, ó, o cidadão no centro da discussão, ele tem dois bolsos, um bolso que consome serviços, outro que consome bens. Ele vai gastar um pouco mais em serviço, vai gastar menos em bens, e assim a gente consegue manter a neutralidade. E quando a gente pensa numa pirâmide social, onde a base da pirâmide consome muito bens, porque eles não vão no teatro, no restaurante, eles não saem de viagem, eles não são consumidores de streaming, não são consumidores de muitos serviços. É um pouco serviço. O serviço é transporte público, que já tem um tratamento especial. Aí nós vamos perceber que a gente vai conseguir corrigir essa regressividade também, porque o pobre que mais consome bens, e são os bens que têm maior carga tributária. Se a gente já diminui isso, nós já estamos também trabalhando. Então, essa reforma tributária, ela ataca de vários lados os vários problemas de regressividade que nós temos hoje no Brasil. Mas, de novo, não há nada mais regressivo que o desemprego. Então, só o fato da gente estar gerando emprego, ativando a economia, nós já estamos dando um salto enorme no combate à regressividade. Deputado Aguinaldo. Bom, eu acho que o Alexis colocou aí, primeiro, a questão de tributar a renda. Eu acho que na reforma da Previdência, viu, Alexis? O professor Zé Márcio Camargo, quando apresentava os dados para nós, ainda no governo Temer, ele apresentava, e isso me marcou muito, porque era assim, 0,01% da população brasileira ganhava acima de R$21 mil. Então, isso demonstra o fosso, né, que nós temos no nosso país. Portanto, é uma base muito pequena, né? Por isso que a gente vai ter que testar nessa reforma, e aí estamos conversando com a Receita exatamente para fazer esses testes, como é que a gente faz essa tributação. E grande parte desse 0,01 está nas elites das corporações, né, públicas, que estão ocupando aí o nosso país, a grande parte que representa isso. Então, e do ponto de vista da tributação sobre a renda, nós temos, e aí foi uma conversa minha com o secretário Tostes na última semana, me parece que 30 milhões de pessoas físicas recolhem imposto de renda no país. Então, a nossa base é muito pequena. Nos Estados Unidos você tem mais de 200 milhões de contribuintes, né, na pessoa física, não estou nem falando na pessoa jurídica. Então, é uma base muito, muito menor. Então, esse é um problema que a gente tem para calibrar. Eu acho que essa não é a última reforma que nós vamos fazer. Nós estamos fazendo uma reforma que vai corrigir muitas distorções, e eu acho que a gente tem que calibrar, porque a base que se montou no país
lá em meados de 65, 66, quando se teve o Código Tributário Nacional, né? Ela foi uma base que foi construída no consumo, né? E por isso que ela é tão regressiva e a gente tem o que está vivendo hoje. Então, é por isso que a gente defende essa reforma ampla, que a base nossa está no consumo, mas eu não posso ter uma solução de renda se eu não tenho base hoje para tributar e não sei se vamos lá, se a gente for pegar só os mais ricos dos ricos, eu não sei se isso é viável, né? Num país como o nosso. Acho que não é, porque se já fosse, a gente já teria alguma solução nesse sentido. A gente tem um espaço muito pequeno, mas acho que é um momento de caminhar para equilibrar consumo e renda e patrimônio, né? Que aí alguma coisa também vai dar. Não grandes fortunas, porque esse debate de grandes fortunas é um debate que eu tentei fazer com vários economistas e tributaristas do mundo todo, mas me parece que esse debate, aonde foi feito e aonde foi implementado no mundo todo, não surtiu grande efeito, porque a grande fortuna ela tem uma velocidade supersônica de se mudar de um país para outro. Então, é difícil você, quando ela é tributada, ela vai para outro lugar e resolve o problema. Então, e aqui ainda tem a dificuldade de você definir o que é uma grande fortuna, né? E no mundo todo. Então, acho que é um debate de equilíbrio que nós estamos fazendo. Do ponto de vista de como você atrelar numa reforma o gasto, que foi a segunda questão, eu acho que nós temos dois problemas aí. O primeiro é que o que é que se fez no passado? A gente vinculou receita, né? Então, vamos dizer assim, vamos pegar, a gente precisa saúde, precisa educação. Então, vinculou-se receita para educação e vinculou-se receita para saúde. E aí, com a LRF, a gente criou um outro problema, né? Qual foi o problema? Não foi o problema mais da quantidade de recursos para a educação, por exemplo. O nosso país gasta muito e se comparado, inclusive, com outros países que têm uma condição de primeiro mundo, né? Até bem melhor do que a nossa, com vários outros problemas já resolvidos, inclusive problemas de igualdade social, né? Qual é o nosso problema? É a qualidade desse gasto. Então, eu acho que o que nós precisamos atrelar no nosso país, além de você ter o gasto, é como você aplica esse gasto. E talvez esse seja o grande desafio para nós. Na saúde, eu acho que é a mesma coisa. A gente precisa também ter... nós tivemos agora uma quantidade de investimento, né? A gente viu que o SUS tem uma importância e uma relevância importante no nosso país. O que você precisa é ter a qualidade desse gasto, porque você tem distorções no nosso país. Você tem, em algumas cidades, o investimento para cada real gerando um benefício, uma eficiência muito maior do que no outro estado, em outra cidade, você tem 10 vezes esse gasto para não se ter, inclusive, a mesma eficiência, ou seja, para você ter uma deficiência muito grande. Então, acho que essa é a grande discussão. Agora, o que vai ficar evidente cada vez mais é no orçamento, que aí é onde está a cidadania fiscal. Você expor, olha, nós temos aqui um orçamento em que está se pagando tanto de imposto, se recolhendo tanto de imposto, e, infelizmente, você não está tendo a devolução que o Estado brasileiro devia devolver, conforme preconiza a nossa Constituição Federal, né? Com as garantias sociais, né? Com todas as garantias que o cidadão brasileiro tem ali postas na nossa Constituição. E aí eu acho que é a cobrança social, é a cobrança de todos nós. Acho que o parlamento, inclusive, eu defendo sempre isso, eu estou no parlamento, estive no estadual, fui deputado estadual, e eu sempre defendia isso. A gente começou a fazer uma aferição mal feita no parlamento. Eu me lembro aqui em Brasília, inclusive, se media o parlamentar assim, o bom parlamentar é aquele que apresenta um grande número de projetos de lei. A gente não precisa de projeto de lei. A gente precisa de, claro, regular alguma coisa, mas a gente precisa de cumprir o nosso papel que está lá, que é
fiscalizar, né? É de você ver como as políticas estão sendo executadas no país como um todo. E de você medir, eu acho, que aí a gente requalificar essas políticas públicas que nós temos hoje postas. E tentar perenizar, ter uma política de Estado. Porque o que é que acontece? No Brasil, as políticas que são feitas por governos para governos, e não para o país. Quer dizer, você não tem uma política de Estado planejada ao longo do tempo, para 20 anos, pensando no futuro, com estabilidade, independente de quem ganhe, se é de esquerda, se é de direita, se é de centro, mas que a gente persiga o objetivo numa política estruturada de Estado brasileiro. É isso que vai definir essa cobrança, né, como cidadão, para que esse gasto, de fato, seja bem implementado e bem utilizado. Isso aí. Bom, o tema é bacana, né? Os nossos convidados aí são de altíssimo nível, mas infelizmente nós não temos mais tempo, né? Somos britânicos, temos que encerrar no horário, nós somos brasileiros, então vamos dar uma pequena tolerância para as considerações finais, de novo começando com o deputado Alexis, por favor, e depois o deputado Aguinaldo. Nós temos uma oportunidade única, extremamente importante. Eu falo que a reforma tributária é de maior impacto social, porque ela deixa o sistema tributário brasileiro acessível a todos nós. Então, os 4 pés dessa reforma é simplicidade, transparência, neutralidade e equidade. Eu tenho certeza que está em muito boas mãos aí com a relatoria do Aguinaldo, com a presidência do Roberto Rocha, do Hildo Rocha, do Baleia Rossi, essa equipe que vai ter assim sempre meu apoio para poder fazer uma reforma que o Brasil merece, porque o setor produtivo que gera emprego não suporta mais o sistema tributário que foi remendado, puxadinho, foi criando dificuldades, foi virando um paraíso dos sonegadores ou da turma do planejamento tributário. E não tem o que falar, nós temos que estar na mesma página dos melhores sistemas tributários do mundo. E temos que focar no exemplo deles, né? Falam tanto da Estônia, falam tanto da Nova Zelândia, vamos fazer muito parecido. Tivemos a alíquota única e ampla, vai ser exatamente isso. Então, tem todo o meu apoio, Aguinaldo, a equipe, lutando para fazer uma campanha. Agora, eu estava falando recentemente, nós temos que fazer uma campanha postando para o Brasil o que é as vantagens desse imposto. A Índia tinha um sistema tributário tão ruim quanto o brasileiro, era um caos, era um antro de corrupção, porque sempre tinha um fiscalzinho que dizia que desunia o país, porque os estados brigavam e tinham guerra fiscal, lá também tinha guerra fiscal, e aí eles tinham um slogan, One India, One Tax, One Market, ou seja, uma só Índia ou um só Brasil, um só imposto IVA, que é o nosso IBS, e vamos unir os mercados, acabar com as guerras fiscais e transformar o Brasil na grande potência que é. Então, eu brinco aqui, mas não é uma brincadeira séria, né, Aguinaldo? Que o governo tem que fazer uma campanha. A Austrália fez uma campanha super bacana, mostrando o cidadão entrando dentro do supermercado cheio de corrente, o carro cheio de corrente, a pasta de dente cheia de corrente, o supermercado, carrinho de supermercado cheio de corrente, as pessoas cheias de corrente, as correntes desse tributo que nos atrapalham. E aí ele se liberta disso. Então, óbvio que nós vamos pagar tributos, não é? Nós não estamos falando que nós não vamos pagar tributos, mas que não custe caro para a gente pagar tributos. Quer dizer, que seja uma coisa simples, que não agregue custo. E eu acho que essa grande missão, eu espero que depois que fizer essa reforma, tenha um busto do Aguinaldo Ribeiro, do Rodrigo Maia, da galera que passou esse negócio aí, para deixar um legado para o Brasil. Aguinaldo, todo apoio, vamos embora, vamos em frente. Bom, eu queria agradecer a oportunidade e o convite, né, de vocês por esse debate. É um debate importante, esse bate-papo, né, que nós tivemos aqui. Esse
essa energia aí positiva do Alexis nos contagia a todos, inclusive na comissão, né? Eu acho que é muito importante. Ele tem sido um grande parceiro nessa construção, um entusiasta e divulgador, né, da necessidade de uma reforma. E eu acho que é isso. Eu acho que eu citei uma vez no Senado, quando foi instalar a comissão mista, Alexis, eu citei o seguinte: Neemias estava reconstruindo os muros de Jerusalém, né? Ele ali construindo, e um monte de gente, que era o Sambalate, que vinha para dizer: oh, você não vai conseguir construir esse muro, esquece isso aí, que isso é um tema que você, é um objetivo que você não vai lograr êxito. E aí Neemias se fixou no seu objetivo, que era construir, era a reconstrução dos muros de Jerusalém. E aí os muros foram reconstruídos. Então, eu acho que é um pouco isso, a gente não ouvir, né, e não olhar para aqueles que vivem pregando que o pessimismo, né, que olha, não dá, não vai conseguir. Eu acho que a gente tem que focar. Acho que nós somos uma geração que tem compromisso com o nosso país, e eu estou assim muito focado. Esse para mim é o principal tema, e nós não podemos perder uma oportunidade como essa, né, de reformar o nosso sistema tributário para promover, além de tudo que você já falou aí, simplicidade, transparência, né, equidade, mas sobretudo promover justiça tributária, e justiça para todos, para os que empreendem, para os pequenos, para os mais pobres, né? E aqueles mais ricos. Eu vi, inclusive, recentemente, os mais ricos nos países se dispondo a serem mais tributados como forma de serem mais solidários. Eu acho que esse também é um tema que tem muita concentração de riqueza, né, no mundo todo e no nosso país. Eu acho que esse é o momento da gente repensar o nosso país do ponto de vista da humanidade, inclusive, né, e de um propósito, né? Que adianta acumular tanta riqueza se a gente não pode ser um instrumento para o bem do nosso país? Então, acho que é um pouco, parece assim meio romântico, né, essa fala, mas não é isso, não. É o que eu acredito. Eu acho que a gente tem, nós todos estamos, e quem é mais bem sucedido está ali porque é uma, como é que a gente diz, é uma dádiva, né, que Deus vai dando para permitir que cada um, de alguma forma, possa colaborar com esse mundo. Então, nesse sentido, eu acho que a gente está desafiado. Eu gosto de ser desafiado. Eu gosto quando as pessoas dizem não vai dar certo, e a gente foca para dar certo. Eu acho que a gente está com muita gente boa, com esse mesmo propósito, e eu acho que essa é uma oportunidade que nós não podemos perder. Repito, que o ano que vem já começa a eleição, já começa... Aliás, acho que nós nem terminamos essa eleição, né? Esse é um dos problemas do nosso país também. A gente tem que depois corrigir, Alexis, esse é o problema do nosso sistema político. Isso é um outro tema, mas a gente tem outras reformas importantes para fazer. Aí você tem a reforma do Estado brasileiro, que a gente vai ter que fazer. Não cabe esse Estado do tamanho desse orçamento que a gente tem. São pontos que a gente vai ter que enfrentar, né? Em nome de quê? Em nome de uma sociedade que a gente busca que seja uma sociedade que tenha mais justiça como um todo. Então, discutir o todo, né? Não dá para discutir parte. Eu acho que esse é o grande X dessa questão. Mas eu agradeço a todos, estou também muito animado e vamos aprovar juntos. E aí não é um busto, não. Eu acho que a gente está preocupado, de fato, o grande busto que a gente vai ter, Alexis, todos nós, é você ter um sistema mais justo. Eu acho que se for isso aí, eu acho que todos estamos satisfeitos e vamos ter um novo país. E que Deus possa nos abençoar. Obrigado, Heitor, por esse momento. Obrigado, deputado Aguinaldo. Bem,
A gente só tem aqui a agradecer, né, a gentileza, né, a disponibilidade de vocês. A gente sabe que o tempo de vocês é muito curto, né, mas dedicaram a nós aí um pouquinho mais de 1h30. Muito obrigado. Para aqueles que são associados da Britian, os deputados estarão conosco aqui muito em breve, num outro formato de conversa, mais focado um pouquinho no conteúdo, né, da reforma tributária. E aqui, em nome da Britian e do Comitê Legal, além dos agradecimentos, a gente deseja aos senhores assim, muito boa sorte, que a gente possa realmente melhorar o Brasil. Então, obrigado aos deputados. Obrigado, Paula Costa, Paula Abreu, Rômulo Coutinho, né, que estiveram aqui conosco na moderação. E obrigado a todos aqueles que nos assistiram. Que tenham todos um bom dia e stay safe, que é muito importante. Obrigado, gente. Obrigado. Bom dia. Tchau, bom dia.